Olá, estamos aqui para mais um episódio do Porta Estreita, o episódio número 3. Meu nome é Bernard, estou aqui com o Olá, meu nome é Maicon, boa noite a todos. nosso convidado que veio substituir o Anderson, que está em viagem. E hoje nós temos um convidado especial, o Cristiano Silva. Boa noite a todos, né? Privilégio para mim, um prazer estar aqui com vocês. Uma Obrigado. grande honra. Obrigado. O meu processo foi bem rápido. Foi bem rápido, sim, porque depois ali, após os primeiros cultos ali, eu lembro que eu fui para um retiro e quando eu voltei daquele retiro eu parei de usar drogas, parei de beber. Nunca fui proibido de fazer nada, a igreja nunca me proibiu de nada, mas eu entendia através do que eu tinha ouvido lá que eu precisava mudar, precisava deixar aquelas práticas. E acabei deixando isso, né, por livre e espontânea vontade. E ali começou meu processo, né? Meu processo de que eu entendi que quanto mais tempo eu passava dentro da igreja, mais eu ia me libertando daquilo que me dominava. Então eu comecei em tudo que tinha na igreja para fazer, eu queria fazer. Eu me envolvi com tudo. Fui trabalhar no estacionamento, trabalhar na filmagem da igreja. Depois dos cultos ficava para limpar a igreja, limpar banheiro, ajudar na cantina. Tudo que eu poderia passar o maior tempo possível dentro da igreja eu ficava, né, para poder estar ali e não estar no mundo. Eu lembro que logo após esse período nós reatamos nosso relacionamento e aí um presbítero da igreja convidou, nos trouxe ali um convite para que nós montássemos um grupo de estudo em casa, estudo bíblico, uma célula na nossa casa. Na época, a minha... Tá, peraí. Tu, o cara que não gostava de estudar, que não ia bem no colégio, estava sendo convidado para montar Eu tinha parado até de estudar, só pra ter uma ideia. Nessa época eu tinha parado até de estudar, não tinha completado meus estudos. Tinha nem completado. Não, e mesmo assim eu não gostava do estudo nesse período, né? Não gostava, mas ele falou que era importante, porque eles tinham essa prática na igreja, era importante para o nosso crescimento. A minha namorada na época, que nós não éramos casados ainda, né? Nós morávamos juntos. Nós fomos morar na frente da casa da minha sogra. Ela cedeu um espaço para nós morarmos lá. Minha filha tinha nascido. E ela se tornou manicure, a minha namorada. Então ela fazia unha ali na casa, na frente da casa, na sala. Completar uma renda, né? E eu lembro que uma mulher, uma testemunha de Jeová, ela ia todo sábado lá à tarde para fazer a unha e falar da palavra da Bíblia para ela, para minha namorada na época. E nesse período foi o maior contato que ela teve com a Bíblia foi nesse período ali. E ela começou a falar de Deus para ela, dentro da visão, né, ali deles. Começou a pregar a palavra para ela, a Bíblia. E ali a gente começou a ter um contato. Eu vi que aquilo começou a fazer bem para ela. Eu já estava assim, tinha me envolvido com tudo na igreja para poder estar lá. E ali eu comecei a gostar, comecei a olhar, né, os pastores pregando e tal, com um pouco assim de receio, né, ainda. Mas ali eu costumo dizer que naquele período eu passei por uma transformação onde falei, cara, eu tenho que melhorar, né? Eu acho que vou começar a me vestir que nem eles. Aí eu arrumei um terno, eu ganhei um terno e comecei de terno para a igreja. E é um tempo muito engraçado, né, da minha vida, né, no contexto de igreja, porque eu ganhei um terno, era que nem do Didi Mocó. Ele tinha uma ombreira, uns 15 centímetros para fora, assim, ficava. E eu ia com aquele terno e a minha namorada na época, né, ela ria demais. Ela falou, não acredito que vai com esse terno. Eu falei, não, eu vou me vestir que nem eles lá. Aquilo para mim era um ar de santidade, né, de uma postura de alguém que realmente... Já tava ali dentro, né? Já tava... Fazia parte do negócio já, né? Mas a gente teve muitos períodos ali que foram engraçados, mas também períodos de dificuldade também, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei na igreja e no meu convívio com várias pessoas dentro da igreja, eu imaginava a igreja um lugar perfeito, né? Então eu criei essa ideia de que a igreja era um lugar perfeito, que ali não tinha problema nenhum, né? E pela ideia, né, pelo correto não deveria ter, né, assim, dentro de questões eclesiásticas, enfim, né, condutas, mas eu tive uma experiência não muito boa no início da minha conversão,
É onde eu cheguei ao ponto até de desistir do convívio igreja, né? Desistir ali da fé. E eu falei abertamente eu lembro na época, um presbítero da igreja, eu falei, cara, se igreja é isso aqui que eu tô vendo, eu Tô fora. tive algumas decepções minhas, né? Decepções, talvez expectativas que eu criei, né? E geralmente isso foi o que aconteceu. Eu criei expectativas em pessoas que eu acabei assim me decepcionando, e aquilo ali me levou a uma ideia de desistir de tudo. E ele falou assim, não, você não pode desistir. Aí Acho que isso é um problema, né? Quando o cristão procura uma igreja achando que lá dentro não vai ter um problema, não tem problema, e coloca a expectativa em pessoas. Essa pessoa vai se frustrar. A gente cria uma ideia de um lugar perfeito. Uhum. E, na verdade, é um lugar onde só tem gente doente. Assim, eu costumo dizer hoje que nós temos que cuidar até quando a forma como nós usamos a nomenclatura, a palavra igreja. Uhum. Porque o que é a igreja? O que é a verdadeira igreja? Então nós temos um nome para uma comunidade da fé, que nós chamamos de igreja, né? Mas muitas vezes o problema não é a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus. Mas isso eu não entendia lá atrás. Às vezes o problema são em pessoas que infelizmente não são igreja ainda, né? Elas são pessoas que têm uma experiência, elas convivem, elas fazem parte de uma comunidade na fé, mas verdadeiramente elas ainda não são igreja. E o que quer dizer isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu acho importante a gente pontuar, né? Porque aqui eu vejo que muitas pessoas, assim como eu, criaram algo fantasioso na sua mente, né? Romantizaram a comunidade da fé, né? Pensando ser um lugar perfeito. E não é, como você falou, é um lugar onde você vai encontrar pessoas ali doentes, pessoas que passam por N problemas, né? Vários e vários traumas, né? Carregam isso consigo, né? Não só problemas espirituais, mas problemas, muitas vezes, na maioria deles, emocionais, né? Como também até físico, muitas vezes, né? Mas nesse período ali, eu lembro que esse presbítero, nós tivemos uma conversa e ele disse para mim, você não vai desistir porque Deus tem um plano na sua vida. É notável, é visível o plano de Deus na sua vida. E eu lembro que na época eu falei para ele, não, mas eu não quero, cara, isso não é para mim, eu entendi que isso não é para mim, não adianta. E ele falou assim, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E esse próprio presbítero da igreja, ele foi alguém que foi meio que, por causa da sua postura, ele foi alguém que foi meio que, assim, excluído da igreja. Então ele era um excluído que estava ali tentando ajudar um jovem, né, novo na fé, não se abandonar a fé, não se desviar, né? E aí eu lembro que na época, eu conversando com a minha namorada, na época, eu falava pra ela, cara, essa igreja, né? E vários questionamentos eu comecei a trazer pra ela. Eu era muito curioso, muito questionador, né? Sempre fui em tudo. E aí eu lembro de ela ter falado, olha, mas tu lembra da palavra que tu recebeu? No ano 2008, se eu não me engano, 2007, 2008, eu recebi uma palavra, né? Eu tinha um amigo que nós estudávamos na mesma escola, e ele falava de Jesus pra mim, né? Ele era ministro de louvor numa igreja aqui da cidade, ele falava de Jesus pra mim. Um jovem, um talento enorme, né? Na área do louvor, né? Da músico. E eu lembro que ele gostava muito de ver pregações, assim. Né? E aí eu falava pra ele, ó, eu até assisto as tuas pregações. A gente, na época, jogava videogame e tinha aquelas práticas de fazer madrugadão, né? Nesse período ali. E aí eu falava pra ele, ó, eu vou até assistir as tuas pregações ali. Mas assim, ó, tu vai ter que tomar uma comigo. Aí ele disse, mas se eu tomar uma, tu assiste a pregação? Eu falei, não, vamos tomar uma hoje à noite e nós vamos jogar. Amanhã, quando a gente acordar, a gente toma um café e aí eu dormia na casa dele aos finais de semana, quando a gente combinava. E aí a regra no outro dia de manhã, após o café da manhã, era o quê? Era assistir uma pregação. E aí eu lembro de um final de semana, de um domingo, que nós acordamos. E isso é muito interessante, essa história, porque
Eu não queria ir, de jeito nenhum. E ele falou pra mim que eu precisava assistir uma pregação de um homem que pregava muito, assim. Ele falava na língua dos anjos. E eu tinha que ver aquele homem falando na língua dos anjos. Eu falei, rapaz, quem bebe sou eu. E quem tá doido é ele, né? E aí eu lembro que a gente ia acordar, tomamos café e nós fomos de carro até a casa desse outro amigo em comum, buscar um DVD dessa pregação, desse pastor. E antes de nós sairmos da casa, nos despedimos assim, a mãe dele, eu lembro da mãe dele estar posicionada na porta, assim, me olhando. Sabe quando você tá num lugar assim, você vê que tem uma pessoa te fitando assim, tá te observando, e ela não desvia, e eu pensando comigo já, né? Meu Deus, aquela mulher, aquela doida da igreja. Me conhece. A mulher, ela vai querer falar alguma coisa pra mim, eu vou carcar embora aqui, ela não... E aí eu lembro de eu ter cumprimentado o pai dele, cumprimentei ele pra ir embora e por educação fui lá cumprimentar ela, me despedi dela, né? E quando eu lembro que eu dei a mão pra ela apertou a minha mão, eu tive uma experiência ali sobrenatural naquele momento, onde ela disse pra mim que Deus tinha um propósito na minha vida e que Deus iria me usar pra ensinar a palavra dele pras nações, a Bíblia. Nossa. E aí eu disse pra ela, fiquei olhando pra ela, não disse nada, né? Fiquei olhando pra ela, só balancei a cabeça, né? Ela disse assim, filho, Deus tem um grande propósito na tua vida, você precisa se posicionar e estudar. Eu por dentro rindo, né? Estudar, Mal né? sabia ela. Ela não conhece a peça, né? E aí a gente veio embora. Eu lembro de vir no carro, meu amigo mudo, quieto. Tava transparente, assim. Disse, cara, assustado, olhando pra mim. Enquanto ele dirigia, ele olhava pra mim, ele... Cara, tu viu o que ela falou pra ti? Eu falei, rapaz, isso aí ela deve falar pra um monte de gente. E Deus tem propósito na vida de todo mundo, cara. Eu falei, fica tranquilo. Nós viemos pra casa. Vimos a pregação. E quando eu tive esse período, que eu já estava na igreja, veio à memória essa palavra que ela tinha liberado. Deu cerca disso de um ano e meio depois. Eu estava... Essa palavra foi antes de tudo isso Foi acontecer. antes. Foi entre 2007 e 2008, por ali. E isso foi acontecer lá em 2011 já. Nossa. E aí, nesse período ali, eu lembro que deu em torno ali de 1 ano e meio, 2 anos ali, eu tá dentro de uma sala estudando teologia. Comecei o curso 2 semanas depois, já cheguei atrasado já. Que mudança radical, né? Radical. Eu falei, eu vou lá ver o que é disso aí. Eu cheguei em casa um dia do trabalho, falei pra minha namorada, nós morávamos juntos. E aí eu disse pra ela, eu falei, ó, eu vou fazer teologia. Aí na época ela ficou um pouco resistente, porque nós tínhamos a nossa filha era bem pequenininha, né? Era bebê. Tinha trabalho, tinha tudo. Sim, toda aquela função, trabalhava né? com o que, Cris? Eu, na época que ela engravidou, nós fomos tocar a vida sozinhos, né? Assim, muito apoio, assim, até dos familiares. Eu lembro que na época minha mãe nos ajudou bastante. Mas nós precisávamos agora entrar numa vida adulta, né? Se virar, né? E aí eu fui trabalhava de vendedor. Quando eu vim pra cá, sempre trabalhei na área comercial. Tirando ali essa parte que eu fui trabalhar no coletivo, eu sempre trabalhei na área comercial. E eu trabalhava durante o dia de vendedor e à noite eu trabalhava de garçom. Trabalhava em 2 empregos para poder dar conta, ajudar, porque minha esposa na época não podia, né? Tá trabalhando. A minha namorada na época não era esposa. Ela fazia unha, ajudava o meu sogro, né? Com fotografia, ele é fotógrafo. E aí pra gente conseguir uma renda a mais para poder se sustentar, né? E aí... nesse período ali, muitas coisas aconteceram, né? Período de igreja é uma história bem longa. Se eu fosse contar assim, cada detalhe, sabe? Sim. Não, É muito longo, mas chegou um dia que eu tava contando, cheguei em casa e falei pra ela, eu falei, ó, eu vou estudar teologia, eu vou lá pra ver qual que é, eu preciso entender a Bíblia, eu não entendo nada que eles falam. Cara, eu leio a Bíblia, eu li a Bíblia, não entendia nada. Disse, cara, eu preciso aprender, preciso... E uma pastora na época tinha feito convite, ela falou, vai ser bom pra você, venha pra sala de aula e tal. E aí mal eu sabia o que ia acontecer na minha vida, né? no futuro, né? Comecei a estudar, a minha namorada na época não pôde estudar por causa da nossa filha que era pequena. E aí foi estudar eu, meu cunhado, minha cunhada, né? Uma turma bem legal, nosso curso. Na época nós estudávamos segunda, terça, quinta e sexta, eram 4 vezes por semana o curso na época. Terminei os estudos, me formei em teologia, depois dei continuidade. Dentro da teologia, Deus me deu um amor gigantesco pelo estudo. Pois é, tu teve um apreço, né, daquela pessoa que não gostava de estudar, não gostava de ir pro colégio, a uma pessoa que
Como é que é teu estudo hoje? Porque realmente hoje, para quem te Sim. conhece, sabe o quanto você estuda e como O quanto que- é dedicado como, a isso, como né? aconteceu isso? Para mim, os primeiros meses do curso foram muito difíceis, né? Até porque eu não tinha terminado os meus estudos. O ambiente, sala de aula, para mim era muito difícil. Eu sempre fui um cara muito bagunceiro, né? Falava muito, questionava demais, arrumava encrenca. Então, quando eu fui para dentro de uma igreja, para dentro de uma Pra sala de estudar. aula para estudar, agora, não mais tratando de coisas sobre carreira, né, coisas Uhum. seculares, mas agora tratando das coisas de Deus, eu acredito que Deus derramou de uma graça sobre a minha vida, sabe? Uma graça especial, assim, eu posso dizer. É algo que eu tenho uma convicção, né, na minha vida sobre isso, porque alguém que odiava estudar, por um rápido período, foi alguém que se apaixonou, né, pelos estudos. Eu comecei a me dedicar muito a estudar. Eu chegava, saía da aula, eu lembro que nós saímos 10h15 e eu lembro de várias vezes eu ir para casa de carro e eu não lembrar nem pela via que eu tinha ido para casa. De ficar Chegar a encostar na garagem e ficar pensando na aula que eu tinha tido naquele dia. E aquilo ali começou a me instigar demais. E eu lembro que naquele período eu comecei a estudar muito, 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 ler. Como eu nunca tinha lido. E por que eu falo que Deus derramou de uma graça especial? Primeiro, por me trazer essa vontade de estudar. Segundo, é porque muito daquilo que as pessoas tinham dificuldade, rapidamente eu fui absorvendo e fui entendendo e fui me posicionando também. Né? Porque uma coisa é nós sabermos, outra coisa é nós nos posicionarmos, né? saber o que fazer também. Colocar aquilo em prática, né? A Bíblia fala muito sobre prática de vida. Uhum. Né? O Evangelho fala sobre prática de vida. Então, mas era algo muito novo, era um universo totalmente novo para mim. E ali eu comecei a estudar. Na época eu procurei o auxílio de um pastor, perguntando para ele que livros que eu poderia estudar para poder entender melhor a Bíblia, né? Aquele desejo que a gente tem, né, para conhecer e destrinchar realmente os textos mais difíceis e tudo mais. E infelizmente eu não tive o apoio daquele pastor. Ele falou: rapaz, vai ler a Bíblia que tá bom para ti. Meu Deus. E aí, não tive muito apoio, o apoio que eu esperava, né, na época. Mas por mim mesmo eu decidi começar a investir em livros. Então eu conversei com a minha namorada na época e falei: ó, eu vou pegar um dinheiro do salário aí, tem que separar, deixa de comer um salado, uma pizza aí e vamos começar a comprar livro. Eu quero começar a ler, eu quero entender, porque eu não tô entendendo nada que eles estão falando lá. E na verdade é por causa até do meu conhecimento, a questão até do meu conhecimento na época, né? É um entendimento sobre as coisas de Deus. Mas eu comecei a investir em livros, comecei a comprar muito livro. Comecei a comprar muito livro, comecei a livro, comecei a ler. E eu lembro que nesse período que eu estava estudando, eu fiquei 8 meses desempregado. Um período ali que eu fui demitido. Esse período é antes da época da barbearia. Foi antes da barbearia. Vamos chegar lá. Quando o Senhor Jesus me encontrou, eu procurei viver uma fé radical. Assim. Cara, se aquilo que eu vivia no mundo estava errado aos olhos de Deus, eu vou viver agora aquilo que Deus espera de todo mundo, aquilo que está escrito na Bíblia. Tudo isso nos estudos, na Bíblia, né? E aí eu comecei a me posicionar sobre várias coisas. Por exemplo, eu fui demitido de uma empresa aqui na cidade por não mentir. Eu trabalhava numa empresa e o meu patrão pediu para mim, era uma prestador de serviços, ele pediu para mim ir até uma cliente, falar que o aparelho daquela cliente tinha queimado e que não tinha mais conserto, que era para mim levar um novo e vender para ela. Eu, na época, eu não compactuava mais com isso. Eu já tinha em mente que eu não podia mais mentir. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Então, para mim, aquilo ali se tornou uma verdade, né? E eu fui até a casa da cliente, falei para a cliente do que tinha acontecido com um aparelho dela. Eu já orando, né, a Deus, pedindo para que ela aceitasse o novo, ela não aceitou. Quando eu voltei pro escritório, eu cheguei na loja. Meu patrão viu com o aparelho antigo e o novo nas mãos. Ele falou: tu não falou pra ela que tinha queimado? Ela não quis ficar com esse aparelho? Eu falei: não. Ele falou: tu não obedeceu a minha ordem? Eu falei: cara, eu não consegui mentir. Me perdoa, mas eu não... Eu fui demitido.
Nossa. Ele falou assim, então, se tu não tá disposto a me obedecer às minhas ordens aqui, tu pode passar segunda-feira no RH e pra acertar tuas contas. Fui De demitido novo? naquela época. De novo o mundo tentando, né? Ali, muita coisa assim, eu me posicionei diante daquilo que era básico. Uhum. Né? Paulo diz algo muito interessante na carta aos Filipenses. Ele diz assim, olha, façamos com aquilo que nós já recebemos. Nós precisamos fazer... Então, aquilo para mim se tornou uma verdade também. Eu falei, o que eu tenho que fazer hoje? Não tenho que mentir. Aquilo que eu fazia antes, então, eu mentia, eu adulterava. Então, isso aqui eu vou deixar de lado agora e eu vou agora partir naquilo que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Sim. Então, foram decisões que eu tomei que custaram... No momento o emprego, né? Algumas coisas para mim, né? E nesse período da teologia ali, eu fiquei 8 meses desempregado. Foi um tempo muito difícil. Nós dependemos de cesta básica da igreja para poder sobreviver, né? E teve um dia que eu comecei a questionar, né? E fui conversar com esse presbítero que me ajudou muito. E eu falei para ele, cara, como pode alguém na cidade de Brusque ficar desempregado 8 meses, né? Quem é da cidade aqui, né, natural daqui, sabe, né? Brusque é uma terra que mana leite e mel. É uma cidade abençoada, de muita oportunidade, né? Uhum. E aqui dificilmente alguém que vem para cá com o desejo de trabalhar, de construir algo, né? De ter uma experiência de vida boa, não vai ter, porque a cidade proporciona isso. Tem muita oportunidade. Mas eu lembro de eu ter levado currículo até na Recicle, né? E eles não tinham me chamado. E naquele período, esse presbítero falou assim para mim assim, ó, filho, tu não tá entendendo o que Deus está fazendo. O que Deus quer, Ele quer você por completo. Ele quer que você se dedique agora aos estudos. E eu tomei aquela palavra, fiquei 8 meses desempregado. Né? Fiquei 8 meses desempregado, 8 meses estudando. Eu preparava uma garrafa de café dessa noite, quando chegava da teologia. E eu lembro de algumas vezes eu virar à noite, sol raiando, eu estar lá lendo ainda, estudando. Cheguei a ler mais de 1000 páginas mês, tranquilo, assim. Naquele tempo, suguei muito conhecimento. Comi muito conhecimento. E dali pra frente, foi caminho sem volta. Ô Cris, conta pra nós como é que foi essa transição depois ali da tua vida secular. Pra quem não sabe, trabalho normal, pra quando você passou pra integralidade, pra você realmente viver do reino. Pro reino. Legal. Gastar a vida pro reino. A gente tava falando antes sobre o militarismo, o exército, né? Eu costumo dizer que eu saí do exército, mas o exército não saiu de ti. Dentro de mim. Eu tenho uma paixão, né, pelas Forças Armadas, respeito demais, né? Gosto muito dessa área, mas eu costumo dizer também que eu fui alistado para outro exército, né? Naquele período ali. E por não ter conseguido dar continuidade na carreira, eu fui fazer alguns cursos em empresas privadas, por sobrevivência, combate em área de mata, combate urbano, tudo que era voltado para a área. Na época fui trabalhar na área comercial, para vender equipamento militar também, trabalhei um tempo nessa área também. Só que eu viajava muito. Na época eu já estava servindo na igreja, tinha me formado em teologia. Na época eu já era professor. Depois desse período que eu me formei, eu comecei a ministrar aulas, comecei a dar aula de teologia na igreja onde nós servíamos. E naquele período eu ainda estava como se fosse entre esses dois mundos. Aquele desejo, né, pelas Forças Armadas, pelo treinamento ali, né, de segurança pública, e a questão eclesiástica, né? Então, caminhava sobre os dois ali, mas chegou um período ali que a minha... na época nós fomos morar juntos, nós tínhamos casado, e ela entendeu que eu não poderia mais estar viajando, não tinha como, né, eu continuar com... Porque eu passava a semana inteira viajando, trabalhando nessa área comercial, vendendo equipamento militar, e durante a semana, e nos finais de semana eu ainda ia para curso, ministrar curso, fazer curso, né, na área. Então aquilo começou a prejudicar a minha casa, né, o meu relacionamento com a minha filha, na época era uma criança, né, um bebê ainda. Na igreja também começou a me atrapalhar no ministério, que daí, naquele período, muita coisa começou a clarear, né? Muita coisa começou a clarear em relação a ministério. Alguns desejos, algumas coisas começaram a vir ao meu coração sobre a questão ministerial. E naquele período ali eu decidi parar, né, com a empresa, com o treinamento, com a parte comercial, e aí me dediquei, né, a uma profissão que fosse aqui na cidade. Fui trabalhar numa marcenaria aqui na cidade, né, foi um período bom, eu sempre gostei de trabalhar com madeira, com essas coisas, mas não conseguia nos sustentar com aquele salário que eu recebia.
E aí eu fiquei meio sem chão. Novamente foi mais pra mim tinha sido mais um balde de água fria, né? Falei, meu Deus, o que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer, né? Não tinha ideia de cursar, fazer uma faculdade em outra área, né? Tentar uma outra profissão. A questão eclesiástica para mim geral que estava bem firme, bem firme isso? para mim, bem certo. Uhum. Mas eu precisava fazer alguma coisa para me sustentar, porque a igreja não me sustentava, não poderia me sustentar, né? Até porque eram muitos poucos integrados na igreja onde nós servíamos, né? Trabalhávamos ali. Então, fazíamos parte. Nesse período ali, eu lembro de ter conversado com a minha esposa. Eu falei, vou procurar fazer alguma coisa na cidade, mas eu não queria mais voltar então para a área comercial, trabalhar em loja, em escritório, essas coisas. Eu falei, eu vou tentar uma outra coisa. Ela falou, tu vai fazer o quê? Eu lembro de um dia estar passando de carro e aí ter visto uma placa de curso de barbeiro. Falei pra ela, deixa eu fazer um curso. Ela falou, tu vai fazer um curso de barbeiro? Eu falei, eu vou tentar. Eu tenho que tentar alguma coisa nova, alguma coisa que pelo menos me dê dinheiro pra quê? Pra mim poder sustentar minha família e poder também dar continuidade àquilo que eu tinha criado uma paixão, que era o quê? Os estudos. Poder comprar material, poder fazer curso, né? Então, a área do ensino ali. Comecei a fazer um curso na época, né? Logo parei com aquele curso. Eu me lembro que eu fui até a escola e cheguei na escola e eu falei para eles que eu queria fazer a minha inscrição, né? Para fazer o curso de barbeiro. E aí a mulher passou o valor ali, né? Aqui na cidade para mim. Eu falei, não, beleza. Ela falou, tu quer pagar como? Eu falei, não, o pagamento a gente vê depois. Ela disse, mas tu quer ver o pagamento quando? Eu falei, não, semana que vem a gente fala sobre o pagamento. Eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Eu lembro, na época, acho que era R$2.500 era para fazer o curso. Eu não tinha nenhum real para fazer esse curso. É um valor considerável, né? Muito para mim, para minha família. E aí eu lembro de ter procurado alguns barbeiros na cidade. Fui até uma barbearia da cidade, onde conheci o dono da barbearia, né? E ele falou assim, cara, sai fora desse curso aí que eu vou te dar um curso. Eu falei, mas tu vai dar um curso para mim de graça? Ele falou, se tu tiver disposto. Aí eu falei, não, eu tô. E aí ele falou, então sábado... 6 horas, 7 horas da manhã eu quero você lá na barbearia, tu vai lavar cabelo e varrer chão. Fui pra barbearia e aos sábados pra lá, durante a semana eu fazia uns bicos e aos sábados eu ia pra lá pra ver eles cortarem cabelo, varrer chão, lavar cabelo e entrei naquele mundo ali, pra poder entrar naquele mundo, né? Pra poder entender, né? Comecei a ir aos domingos junto com ele no centro de recuperação que tem aqui na cidade pra poder cortar cabelo, aprender a cortar cabelo. E ali começou a minha profissão, comecei a trabalhar de barbeiro. Né, trabalhei na área por quase, em torno de uns 8 anos, trabalhei na cidade. Peguei um amor gigante pela profissão, né? Era muito bom, não deixava, né, de ser algo que eu já fazia antes, que era me comunicar, era me envolver com pessoas, né? Então, foi um tempo muito bom para mim, um tempo de uma grande semeadura, né? Fiquei quase em torno de 8 anos na área da barbearia e até chegar o tempo da integralidade, né? E como foi esse período? Como é que tava a tua vida no trabalho de barbeiro, teu trabalho secular? Estabilizado, tava bom, não tava? Como isso aconteceu? A barbearia, ela, desde o início, ela me proporcionou muitas coisas boas, assim, né? Nesse tempo que eu comecei a trabalhar nessa barbearia, que realmente ali eu fui efetivado como um barbeiro, muitos amigos me ajudaram na época, começaram a vir cortar cabelo comigo. O próprio dono da barbearia me indicou muitos clientes. Ele decidiu ir embora da cidade. Então eu acabei recebendo muito cliente dele, né? Muitos clientes. E naquele período ali nós já tínhamos sido consagrados, né? Eu e minha esposa como pastores. Nós somos consagrados em 2018. Estamos servindo a Igreja do Senhor. Só que eu comecei a ver assim um pouco de dificuldade entre a questão da vida pastoral e a vida secular. Quando eu consegui fazer essa junção, né? Trabalhar com os dois, né? Viver esses dois mundos, né? Porque quem é da área da barbearia, né? Conhece pessoas que trabalham nessa área, sabe que salão de beleza também é assim, né? É uma vida bem, bem corrida, uma carga horária grande, né? Então... entrava 9 horas da manhã na barbearia, saía 9 da noite, 10 da noite na barbearia. Então, isso junto com o ministério começou a acarretar algumas situações, alguns problemas também. Falta de tempo para a família, falta de tempo para mim mesmo, enfim. Nesse período, né, quando eu estava ali com entre 5 ali para 6 anos, eu comecei a orar a Deus, né, e falar para Deus, eu tenho uma palavra sobre a questão
palavra que eu tinha falado lá atrás, que eu tinha recebido sobre ensinar, né, as nações a tua palavra. A palavra da mãe do teu amigo lá. A mãe do amigo lá, né? Essa palavra, ela se tornou uma verdade, né, absoluta para mim, no meu coração, na minha mente, né? Isso, eu tinha certeza que isso um dia iria acontecer. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu preciso... Só fazendo. Então, assim, se você tem uma palavra e você não crê, fica ligado. Fica ligado que uma hora pode acontecer. Eu costumo dizer que quando Deus fala, a palavra dele não volta vazia. Isso a própria Bíblia diz, né? Uhum. Deus, ele é pontual naquilo que ele faz. Ele é Deus. Deus, ele não é alguém que está no universo brincando ali com os planetas, com as galáxias e brincando com os seres humanos num tabuleiro. Se Deus tem um propósito na vida de alguém, aquele propósito, mais cedo ou mais tarde, ele vai acontecer. Vai ser cumprido, né? Dentro daquilo que eu falei anteriormente, né? A gente sabe da questão da sabedoria divina, mas também da responsabilidade que o homem tem de responder a Deus, né? E eu procurei, dentro daquilo que eu fui entendendo, responder a Deus nesse processo. Foi processos difíceis que nós vivemos, não só eclesiásticos, eu digo sentido ministério, mas como família, alinhar tudo, né? Porque era uma família totalmente disfuncional também. Tudo atropelado, tudo atravessado. A gente começou a organizar uma coisa após a outra. Fechar as casamento, lacunas, né? família. Fechar, né, essas lacunas, fechar essas brechas, né, que nós tínhamos no nosso relacionamento. Fomos organizando tudo. E nesse período da barbearia, como eu falei, foi um tempo de uma grande semeadura, onde conheci muitas pessoas da cidade. E foi um período de falar, né, de Jesus, falar daquilo que ele tinha feito por mim, contar minha história, como eu estou contando aqui hoje, né, para os irmãos aí que estão ouvindo. E deu cerca de 2 anos, depois desse período minha de oração, né, eu fui chamado pelo pastor da igreja, onde então agora na igreja onde nós estávamos servindo, que não era a mesma igreja, né, nós saímos do ministério depois de alguns anos. Deus nos direcionou a uma outra casa, a uma outra comunidade de fé. E ali, depois de um período congregando ali, servindo ali, meu pastor me chamou e falou: olha, Cris, eu entendi que chegou o teu tempo de viver integral para a obra de Deus, né? O teu tempo na barbearia acabou. Mas Isso. vocês já vinham construindo isso? Ou tipo, quando ele te convidou, te chamou, tu recebeu isso com alegria, em choque? Como é que foi isso? Foi um choque para mim. Isso vinha sendo construído em Deus, né? É uma certeza que eu tinha que eu viveria exclusivamente para a obra de Deus, né? Eu costumo falar que quando Deus ele me tirou lá do poço, e eu não vivia num poço, acho que tinha um túnel ainda no meu poço ainda. Quando Jesus me resgata daquele lugar, daquele ambiente das trevas, eu entendi naquele tempo já que algo iria acontecer na minha vida para com Deus. Uma resposta minha diante de tudo aquilo que eu tinha vivido do passado, tudo aquilo que ele tinha me livrado, né, no passado. Agora eu precisava responder a ele, e eu sabia que chegaria uma hora que eu teria que tomar uma decisão e responder aos céus, né? Eu entendi que foi numa hora que você estava muito bem na barbearia. Isso aconteceu. Foi uma escolha... O ministério, a integralidade, ela chegou para mim no meu melhor momento da minha carreira como barbeiro na cidade. Um salário alto. Entendi, como se fosse o melhor momento da tua vida, no caso. Era o melhor né? momento que nós estávamos vivendo, tranquilamente. E eu costumo também dizer que as pessoas, muitas vezes, elas ouvem falar sobre ministério, ou até mesmo falam, né? Às vezes, até mesmo sem meio entendimento, ela diz assim, agora, como eu já ouvi, né? Ouvi até já na época de alguns amigos, clientes, falava assim, o cara não deu nada na vida, daí ele vai virar pastor, né? No meu caso, né, é diferente. O chamado especial de Deus para um homem, para uma mulher, ele acontece, não é quando você está de varde, você não tem compromisso nenhum. Ele vai acontecer exatamente quando você
estiver comprometido com alguma coisa, né? Deus não chama pessoas que não têm função alguma, que não estão produzindo nada, que não... O Senhor vai chamar pessoas, pelo contrário. Quando você tem todas as oportunidades à sua frente, à sua disposição, é que esse chamado especial vem. O chamado pastoral é um chamado especial. Foi dons que o próprio Senhor Jesus entregou, né, à sua igreja, né, os 5 ministérios. O pastor, o mestre, o evangelista, o apóstolo, o profeta, isso nós chamamos de os 5 ministérios. E esse ministério é um chamado especial de Deus para a vida de algumas pessoas. Eu acho que até porque viver na integralidade, não sei se todas as pessoas que estão assistindo aqui entendem o que é viver na integralidade, né? E às vezes pode pensar que você vai ter um salário fixo, você vai ter vai ter como a igreja vai te prover toda a tua necessidade para só trocar 6 por meia dúzia, mas eu acredito que não seja isso, né? Você tem que se dedicar muito mais, né? A questão da integralidade, quando chegou o tempo, meu pastor conversou comigo e muito sabiamente, né? Ele é um homem de Deus, né? Um homem que é temente a Deus, um homem de oração, um homem a qual eu caminho, já vai fazer aí, em torno de 5 anos e meio. O pouco tempo que eu estava caminhando com ele na época, a vida dele demonstrava verdadeiramente aquilo que ele pregava, né? A sua vida era a sua pregação. Então, tendo essa confiança, eu fiquei chocado, abalado ali, né? Mas eu me senti determinado a fazer aquilo. Conversei com o dono da barbearia na época, então fui para a integralidade. E aí começou um outro tempo, né? Uma outra estação. Agora você se adequar a essa nova vida, né? Eu costumo dizer que as pessoas elas romantizam, né, ministério, né? As pessoas muitas vezes estão na igreja, vão num culto, vão numa missa, ela olha lá a vida do sacerdote lá, ela pensa, meu Deus, cara, que vida tranquila, né? Que paz que esses homens têm, né? E eu fui uma pessoa que criei muito desse pensamento também, né? O dia que eu viver integral da obra vai ser assim. O dia que eu viver integralmente na obra, eu vou ter mais tempo para isso, para aquilo, para aquele outro. E você vai ver que as demandas elas aumentam, as responsabilidades elas aumentam. Então esse período da integralidade, o início da minha integralidade, ele foi um tempo assim também de muito trabalhar de Deus na minha vida, né? Para mim poder entender algumas coisas, né? Não só na questão pastoral, mas também como nessa questão de igreja, vida de igreja, família, né? A questão das amizades, tudo, né? Tudo que envolve, né, a vida de uma pessoa. O pastor é um ser humano normal, como qualquer outra pessoa. Tem uma missão especial, uma missão muito importante, a qual Deus confiou em suas mãos, que é de cuidar do seu rebanho, o rebanho do bom pastor, que é Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, nosso Salvador. Mas ele precisa entender que ele é um ser humano, como qualquer um outro, que depende de afeto, de carinho, que depende de recursos para poder sobreviver. Né? Você falou sobre a questão desse suporte, né? Quando eu saí da área da barbearia e fui trabalhar na igreja, eu saí de lá para ganhar menos da metade do meu salário que eu ganhava, né? Para receber uma oferta da igreja. E nós tivemos que nos adequar à nova realidade. Mas nós sabíamos e estávamos crentes em Deus, que Deus iria nos sustentar. E tem nos sustentado até hoje. Deus nunca deixou nos faltar nada. Infelizmente, às vezes nós vemos algumas pessoas, talvez por falta de maturidade, talvez por falta de entendimento, falarem algumas coisas, que a igreja é um lugar de dificuldade, que o ministro ele vai passar problemas e que é uma vida escassa. Essa não é a realidade a qual nós vivemos, né? Graças ao bom Deus, aonde nós servimos hoje, a casa a qual nós servimos hoje é uma casa muito equilibrada, que cuida dos seus pastores, que dá o suporte necessário para as possíveis emergências que acontecem, né? Que acontecem na vida de todo mundo. Então, por essa parte foi muito tranquila. Foi mais a questão da adaptação, sim, né? A vida que muda, né? Você sair de um salário X, você vai para receber metade daquele salário, né? Então ali você começa a ter que se adequar àquela nova realidade. Então,
essa questão financeira a gente foi se readequando. E aí, sobre a questão ministerial, que eu acredito que foi aquilo que precisou de um tempo, né, maior para a gente poder ir colocando, né, os pingos nos is e alinhando tudo, né. Cris, agora eu quero entrar num assunto, e eu sei que depois de toda essa mudança que teve, né, que Jesus transformou a tua vida, eu sei que tu tem um projeto que tu levou alguns anos escrevendo, e aqui tu fala de um amor, o maior amor que o mundo pode experimentar. Amém. Quero que tu fale um pouco desse teu projeto aí. Amém. E tu tem a liberdade de falar sobre Jesus. Faz um ano, né? Agora agora em abril, esse mês, agora faz um ano que eu lancei esse livro, né? O livro A Razão da Nossa Esperança. Desde que eu comecei a estudar, eu comecei a escrever muito. E em abril do ano passado eu tive a oportunidade de lançar esse livro. Ele saiu a metade do projeto que eu tinha na época, né? Era um livro um pouco maior, mas pelas condições que eu tinha na época, eu decidi lançar no formato que ele está hoje. E o livro A Razão da Nossa Esperança, ele é um... Se quiser mostrar para a câmera ali. Talvez ele é o trabalho, né? Com certeza é o trabalho da minha vida até aqui, né? Até esse momento, né? Ao qual eu vou falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra. É um livro que ele vai ter em torno aí de 8 capítulos. E nesse livro aqui eu vou falar não só sobre Jesus, mas como também daquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele nos deixou, aquilo que marcou a minha vida. Né? Jesus Cristo, ele verdadeiramente ele é o amor da minha vida. Foi através da vida dele que eu recebi a minha, através da sua morte e da sua ressurreição. Foi aonde eu recebi a minha vida e eu decidi escrever como uma primícia. Né? O meu primeiro livro eu decidi que seria sobre ele, falar sobre ele. Né? E esse livro é um livro de cunho evangelístico, teológico, tem um pouco de teologia, não poderia fugir disso, né? Tem uma parte histórica também. No primeiro capítulo ali eu vou trabalhar sobre a questão ali do primeiro século, como era a vida no primeiro século. E logo depois eu vou falar um pouco sobre teologia, falar sobre a questão do ministério de Jesus, sobre a questão da vida do Senhor, não como Deus, mas como homem. Né? E esse livro aqui foi algo que eu costumo falar que foi uma pérola que Deus me entregou, né? Me deu do céu, que tem alcançado muitas vidas. Né? Esse livro já está em vários continentes aí, já tive a oportunidade de viajar para alguns países, né? E levar para os irmãos. E eu sei que ele já tocou muitas pessoas e vai tocar muitas outras. Tem algumas experiências bem lindas relacionadas ao livro, pessoas que tocaram o livro, só de tocar o livro foram curadas. Tenho testemunho. E eu tinha recebido uma palavra, interessante falar sobre isso, que teve uma irmã da igreja. Esse livro não era para ele ter sido feito de capa vermelha, era verde. E a minha esposa teve um sonho. Ela falou assim: amor, a capa do teu livro não é verde. Eu amo verde, né? Por que será, né? E ela falou assim: a capa do teu livro não é verde. Eu vi o teu livro com a capa vermelha. Aí na época eu estava quase terminando o processo editorial ali do livro. E aí eu cheguei pra menina da capa e eu falei pra ela: tem como a gente trocar a cor da capa do livro? Ela falou assim: tem. Eu falei: mas o livro, se vocês, né, não sei se dá pra aproximar ali, mas ele tem umas manchas assim de sangue. Aí falei pra ela: tem como? Ela falou: olha, tem como, eu vou tentar. E ela fez o trabalho todo, eu olhei, uau, em vermelho ficou perfeito, né? E aí eu lembro que teve uma irmã que teve um sonho na igreja, né, com o livro, e ela falou assim: pastor, o seu livro, ele não vai curar só quem lê ele, mas Deus me mostrou que tem pessoas que vão tocar nesse livro, né? Porque esse livro ele fala daquele que cura, daquele que sara até hoje, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, né? E ela falou: e as pessoas vão ser curadas. E passou uns meses depois eu tive uma experiência de uma irmã que entrou em contato comigo. Ela tinha um problema na coluna grave, gravíssimo. E ela disse que ela tinha recebido meu livro de presente. E ela falou que quando ela tocou no livro, ela sentiu uma fisgada na coluna dela. E aí, na hora, ela travou. E ela disse: meu Deus, travou minha coluna. E foi o contrário. Quando ela deu o passo, ela destravou a coluna dela. Ela foi curada. Ela tinha um problema de hérnia.
e o Senhor a curou. Não é o meu livro, mas é aquilo que ele carrega, que é Jesus Amém. Cristo, né? É uma ação extraordinária de Deus que aconteceu e que tem mudado vidas, né? E eu aí aconselho você que não leu ainda esse livro, que queira ler. Isso. Né? Quem tem interesse, como é que consegue adquirir ele? Pode me procurar pela rede social, né? Eu acho que tá O passando Instagram vai aqui ficar hoje. disponível O ali. Instagram tá disponível. Ele pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Eu posso disponibilizar. E também na igreja, né? A nossa igreja aqui na cidade, Igreja Nação Forte, onde eu sou pastor ali, né? Trabalho ali como pastor auxiliar. Nós temos ali também uma livraria que tem esse livro à disposição ali para poder tá comprando ele. E eu tenho também alguns exemplares também na Graf Livraria aqui na cidade, na livraria aqui no Rivermal também, como que é o nome da livraria ali? Moby Dick. Moby Dick, na livraria Moby Dick ali também. Excelente. Quem quiser procurar por esse livro, A Razão da Nossa Esperança, você vai encontrar lá nessas duas livrarias também, ou pode nos procurar lá na igreja mesmo, né? A gente vai ficar muito feliz de recebê-lo lá. Fica o convite também, né? Fica o convite, com certeza, né, de estar conhecendo a nossa comunidade de fé, a Igreja Nação Forte, uma igreja abençoada, que tem feito um trabalho lindo na cidade, né? Sou suspeito em falar, né? Sou pastor nessa igreja, mas que tem trabalhado muito, né, para restauração, para o resgate de vidas, né, de pessoas. Né? Nós temos uma gama lá de material de livros, né? O nosso pastor está no 30º livro, né? Então ele incentiva muito os filhos, né? Os pastores ali a estar escrevendo também, a estar produzindo material, né? E esse ano vem novidade por aí. Esse ano vai sair livro novo, né? Para a glória de Deus. Amém, né? Ô Cristo, tem também um projeto, que esse é um projeto seu, né? Não é da igreja. Tem. E também o Resgate de Homens. Tenho. Há uns 10 anos atrás, na época que eu estava, logo depois ali, na verdade, que eu saí do exército, fui trabalhar com esses amigos, né? Fui fazer cursos na área militar ali, área de operacional. Eu conheci algumas pessoas e naquele período algumas coisas começaram a gerar no meu coração, pensando na realidade das instituições, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Exército. Eu comecei a pensar, na época, eu penso assim, como que Deus chega nesses lugares? Nessas pessoas, né? Nessas pessoas. Como é que Deus, né? Como é que consegue alguém ter acesso a essas pessoas, né? A essas instituições? Eu comecei a ir atrás, na época, tentar de alguma maneira contato com essas pessoas, levar o evangelho, né? A palavra. E aí eu vi que teve uma certa, um recuo, né, da parte, né, das instituições e tudo mais. E naquele período eu comecei a orar, pedir a Deus, falei, Deus, eu preciso fazer algo. Eu conheço muita gente na área, né? Eu tenho amigos, é algo que eu gosto de fazer. Preciso fazer alguma coisa para poder levar o evangelho até essa classe, né, até essas instituições. E na época Deus me deu um projeto de um curso, né, para homens, um formato como se fosse de um acampamento, né, para poder esses homens ter uma experiência no final de semana, né, através da militaria ali, do militarismo, né, aprender como fazer um fogo, aprender como fazer um abrigo improvisado para ele poder dormir à noite, técnicas de sobrevivência, como técnicas de combate. Eu comecei a bolar algumas coisas na minha mente, montei um projeto e fui apresentar para algumas pessoas na época que eu caminhava. Na época, eles era um projeto sem fins lucrativos, né? A ideia era resgatar almas e não ganhar dinheiro com isso na época, né? Até porque não era o meu propósito, né? E nem é o meu propósito até hoje para esse projeto. E eu fui conversar com essas pessoas, eles entendiam de forma diferente, né? Eles, cara, mas quanto é que a gente vai ganhar? Eu falei, não, a gente vai ganhar alma pro Senhor. Eu falei, tu tá maluco? Tá maluco, Cris, né? Não, tem que ganhar alguma coisa, cara. Pra quê? Tu vai ter um trabalho pra fazer isso aí, cara. E não vai ganhar nada? Eu falei, não, nós vamos ganhar. É o tesouro, só que o tesouro não é pra essa terra. São tesouros no céu. Né? E ali eu entendi, na época eu não tive apoio, eu entendi que eu deveria engavetar esse projeto. Que não era o momento. Né? Não era o momento. E aí no ano passado, novamente, eu tive uma experiência com Deus em casa. E Deus me trouxe esse projeto novamente, né, à mente, ao coração. E eu comecei a buscar o Senhor, fui orar. E falei para o Senhor, é um projeto muito grande. Né?
Qual que é o intuito, o foco desse projeto? O projeto se chama Projeto Adam. Deus me deu uma frase sobre o projeto que seria a busca pelo plano original de Deus para o homem. É isso que significa o Adam, né? Aquilo que Deus falou a Adão lá no jardim, né? Quando Deus planta o jardim no Éden, o Senhor Deus cria o homem, do pó da terra cria o homem, sopra nas suas narinas o fôlego de vida. O homem ali naquele momento passa a se tornar alma vivente, depois de criar todas as coisas, criar o homem, moldar o homem, preparar tudo, né? O texto diz que não tinha brotado nenhum fruto naquela época ainda, porque não tinha chovido sobre a terra. E Deus traz o homem ao jardim, e naquele lugar Deus diz a Adão, né? A palavra Adam vem de Adão, o nome do projeto. Deus diz a Adão, né? Adão, eu plantei aqui para você cultivar esse jardim. A palavra cultivar no hebraico ela tem algumas referências, alguns significados, né? A palavra cultivar ali ela quer dizer proteger, ela quer dizer cuidar, ela quer dizer manusear no sentido de trabalho, de aprender algo, sabe? De ter habilidades para com aquele ambiente, para com aquela terra, o cuidado, tudo. A proteção, a provisão. E aí eu entendi, né, através dessa palavra que eu entendi, o Adam veio para isso, para resgatar esse plano original de Deus para o homem. O projeto Adam, ele visa a trazer essa originalidade ao homem novamente, do verdadeiro homem, o homem que Deus criou. Não só no âmbito físico de treinamento, né, que no projeto nós vamos ter desde a parte de aptidão física, a defesa pessoal, a técnicas, as táticas e tudo mais, né, voltado para essa área do militarismo, nós vamos utilizar do esporte, né, do Airsoft hoje, né, que é considerado como um esporte no nosso país hoje, utilizar desses meios que nós temos para poder gerar essa experiência ao homens com um propósito específico. Trazer esse homem para o Senhor, apresentar esse evangelho da salvação, o evangelho de Jesus Cristo a esses homens, né? Porque o homem ele é uma tricotomia. Isso é algo que a gente vê hoje até muitos treinadores falar sobre isso, né? Muitas pessoas hoje na internet falando sobre isso, sobre essa tricotomia, um ser trino, né? De um corpo, de uma alma e de um espírito, né? E esse corpo, né, ele tem as suas debilidades, ele precisa ser alimentado, ele precisa ter uma saúde em dia para que ele possa permanecer vivo. Nesse corpo ele tem uma alma, né, que tem as suas emoções, sendo as suas emoções, onde ele precisa cuidar, exercitar essa alma também, cuidar dela para que ela possa continuar com vida. E nesse ser ele tem um espírito, que a questão espiritual, o contato com Deus, essa espiritualidade vai trazer vida a ele. Dessa forma. Então, dentro disso, o Adam ele vem com essa proposta de trabalhar tanto o corpo, vamos trabalhar a alma, vamos trabalhar questões psicológicas, questões emocionais, vamos trabalhar isso, né? Como também do espiritual, né? Então, a primeiro momento nós tínhamos a ideia, na época quando o Senhor me trouxe esse projeto à tona novamente, né, ao coração, eu pedi a Deus como que eu faria, né, para poder movimentar um projeto tão grande. E eu lembro que naquele período ali Deus me deu alguns nomes, né, me deu 16 nomes, né, para estarem junto comigo naquele projeto. Entrei em contato com as pessoas, né, a qual vocês estão aqui fazem parte, né? E entrei em contato com cada um, né? Assim como foi com vocês, conversamos, passei a visão daquilo que Deus tinha dado, né? E a ideia não é só fazer um acampamento, gerar essa experiência para esses homens num final de semana, né? Um retiro com treinamento, com muita palavra, com muito Cristo, né, envolvido, né? Ele é o foco, ele é o centro de todas as coisas. Com certeza. Ele é a razão da nossa esperança, né? Exatamente. E como também, após esse estágio, nós partimos para o segundo estágio do projeto, que futuramente a gente vai estar apresentando, né? De uma base, né? Uma base onde nós vamos ter um lugar ali para que o homem ele possa dar continuidade àquilo que ele viveu nesse campo, né? Então, esse ano vai sair muita coisa nova, além de literatura, né? Estou escrevendo um livro falando sobre masculinidade, né, falando sobre o Adam, né, o Adão,
né? Falando sobre essa questão da visão bíblica sobre o homem, sobre do que é a verdadeira masculinidade, né? Que Deus estabeleceu. E vem muito para somar com o Adam, né? O projeto Adam, que eu tenho certeza que vai alcançar muitos homens. O projeto Adam, ele visa alcançar vidas, independente quem seja, qual a instituição ele pertence, essa pessoa pertence. Porque nós vivemos num tempo muito difícil, né? Na sociedade, onde são muitas informações, são muitas vozes. A sociedade, infelizmente, praticamente ela é como se nós víssemos ela convulsionando, né? Nós temos muitos problemas sociais. No âmbito de igreja, nós atendemos muitas pessoas passando por muito problema, não só físico, mas como emocional, né? Espiritual, sendo atormentada, pessoas doentes, extremamente doentes, né? E o Adam junto, né? Como o Bernard colocou aqui, ele não é um projeto da igreja, né? Em si, é um projeto que Deus gerou em mim, mas é que ele trabalha de comum acordo com a igreja, né? Sim. O Adam, ele trabalha para somar, né? Para alcançar essas vidas. Muitos homens, né? Que passam aí como eu já vivi, né? Problemas com alcoolismo, com drogas, depressivos, né? Pessoas que procurando até tirar a vida, né? O Adam vem para somar, para alcançar esses homens, gerar para eles uma experiência, para eles conhecerem Deus através do esporte, através dessa vivência que muitos gostam, né? Nossa região aqui é apaixonada por isso, né? Brusque aqui, o Vale, né? É apaixonada por isso, militaria e tudo mais. Então a gente tem esse entendimento e nós entendemos e cremos que isso nós vamos conseguir alcançar, chegar nessas instituições também, que é o nosso foco, né? Poder estar levando Deus aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. Amém. Amém. Ô, Cris, eu sei que na igreja tu toca alguns ministérios, mas tu tem um ministério de ensino dentro da igreja, certo? Que é a Teologia, Doutrina e Devoção, é isso? A escola Doutrina e Devoção foi um projeto que Deus me deu. Quando nós viemos para a Igreja Nação Forte, era algo que Deus tinha gerado no meu coração de criar uma escola, um curso teológico do zero, né? Zero. Na época nós já tínhamos o curso teológico na igreja e quando em torno ali de, acredito que um ano, o coordenador de ensino ele sai da igreja, né? Ele se muda para outra cidade e aí por uma direção de Deus eu me tornei o responsável, né? Pastor que cuida toda essa parte do ensino da igreja e fui então trabalhar ali. Eu levei esse curso, esse projeto para o meu pastor na época, falei para ele sobre a escola Doutrina e Devoção, uma escola que visa não trabalhar só a parte da ortodoxia, da doutrina, mas também da parte da devoção, a prática, né, desse aluno, né, desse cristão na sociedade, não só no corpo, na igreja, mas como também na sociedade. E ali na sociedade ele poder exercer o verdadeiro cristianismo, né, que não se detém a quatro paredes. Isso está tudo dentro da Igreja Nação Forte, que é onde você congrega, né? O curso Doutrina e Devoção, nós ministramos o curso teológico. Antigamente ele era de 3 anos, agora nós temos o curso para 2 anos, né? Um curso de formação teológica. Ele é um curso que ele não tem reconhecimento do MEC, nós chamamos de um curso livre em teologia. A pessoa vai passar por toda a formação teológica dentro das matérias que tem num curso de bacharelado, porém sem certificação. Hoje estamos trabalhando aí para alcançar essa certificação, né? E hoje eu na Igreja Nação Forte sou um pastor auxiliar, né? Atendo ali, trabalho integral hoje, dentro do gabinete, mas cuido toda a parte de ensino da igreja hoje, né? Toda a plataforma Nação Forte, a Igreja Nação Forte hoje, ela não é apenas uma igreja na cidade, mas ela se tornou uma plataforma, né? Igreja Nação Forte Brusque é a sede, e nós temos mais 6 igrejas aqui espalhadas aí pelo estado, né? Então, com agora até possíveis igrejas aí, portas que Deus tem aberto aí até para outras nações também, né? Amém. Então o trabalho tem se expandido bastante, graças a Deus. Cris, assim, ó, com o teu livro, mais o Projeto Adam e mais a escola de teologia, você visa levar a palavra de Deus, mostrar quem é Jesus. Fala um pouco sobre Jesus, sobre um tema livre, assim, que tu gostaria de falar para o público. Ótimo. A gente falou bastante, né? Com bastante um testemunho, a gente conta a nossa história.
Mas o foco de eu estar aqui hoje, o centro, né, o propósito de eu estar aqui hoje é Jesus Cristo, né? Jesus, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. Como eu falei, né, ele me arrancou, como a própria Bíblia ensina, né, ele me arrancou do império das trevas e me trouxe, né, Deus me trouxe pro reino do seu Filho amado, né, que é Jesus Cristo, a qual me redimiu, me salvou, né, me sarou das minhas feridas. E hoje o meu trabalho ele é exclusivamente para Jesus Cristo. Tudo que eu faço hoje, o Razão da Nossa Esperança, os livros que vão sair esse ano, né, a escola teológica, o projeto Adam, todos esses projetos, eles visam a apresentar a pessoa de Cristo às pessoas. Não tem outro foco, não tem outro objetivo na minha vida a não ser mais hoje apresentar Cristo às pessoas. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Jesus, ele é a resposta para o mundo, por mais que algumas pessoas não acreditam, né? Mas eu sei que em determinado ponto da vida delas elas vão acreditar, assim como aconteceu comigo. Umas vêm um pouco mais cedo, outras vêm um pouco mais tarde, né? Mas Jesus Cristo, ele é algo essencial, né, na vida de todo ser humano. E é interessante que a Bíblia fala, né, que como alguém pode ouvir a Cristo não tem quem pregue. Uhum. É uma boa pergunta essa, né? Então, nós somos o Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo vai falar sobre os ministros, né, que o Senhor escolheu para levar esse evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 18, Paulo vai falar à igreja de Corinto, na sua segunda carta, sobre o ministério da reconciliação que Deus confiou na vida dos homens. Né, na vida de cada homem, de cada mulher. Deus nos chamou para sermos reconciliadores. Gerar reconciliação. Reconciliação de quê? Para quem? De um povo que está distante do seu Deus, né? De uma noiva que não é uma noiva, né? Mas vai se tornar uma noiva quando ela tiver um encontro verdadeiro com esse noivo. Esse noivo é Jesus Cristo, que a Bíblia fala. Então todos esses projetos que nós movimentamos hoje, que eu e minha esposa trabalhamos, o nosso foco principal é levar Cristo até as pessoas. Cristo é a resposta para tudo. Cristo não é uma religião. Cristo, ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, quando ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele não falou, eu sou um dos caminhos. Ele diz assim, eu sou o caminho. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade. E só nele nós temos vida. O próprio Jesus fala que nós não poderíamos ter vida, nós não poderíamos chegar ao Pai se não fosse através dele. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quando nós entendemos isso, tudo se torna mais claro da nossa vida como cristão. Quando nós olhamos, por um exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver o apóstolo Paulo se esforçando para ser uma cópia exata de Jesus Cristo. Por mais que muitas vezes Paulo até lidou com a questão do seu temperamento, dos seus pecados, Paulo diz, né, em Romanos, ele vai falar, olha, aquilo que eu quero fazer, isso não faço, aquilo que eu não quero, isso eu faço, maldito homem que eu sou, miserável homem que eu sou. Por quê? Porque Paulo era um ser humano, como nós aqui hoje. Né? Então, mas Paulo olhava para quê? Paulo olhava para aquilo que Jesus deixou como exemplo, para aquilo que Jesus viveu. Jesus foi a mensagem. E o que o Paulo nos convida a ser e a fazer é sermos a mensagem, assim também como ele foi. Paulo fala aos coríntios também que ele desejava que os coríntios fossem cartas vivas. E o que significa essa palavra ali quando Paulo traz a ideia de sermos cartas vivas? É alguém que as pessoas vão ler. É alguém que as pessoas vão olhar para o Maico e vão ver Cristo no Maico. Vão olhar para o Bernard e vão ver as atitudes de Cristo no Bernard. É isso que a Bíblia fala sobre o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro evangelho é a prática de vida. É sim socorrer o órfão, a viúva, o necessitado. Né? O projeto Porta Estreita veio com esse intuito, né? Sim. Uhum. A gente tem acompanhado esse trabalho lindo que vocês têm feito. Cara, e é isso, o evangelho é isso. O evangelho é a prática. O evangelho não se detém sobre quatro paredes. O evangelho não é um dogma. O evangelho, ele é uma prática. Ele é uma verdade porque ele deve ser praticado. Né? A gente costuma falar que
muito do que nós aprendemos hoje no mundo são coisas temporais, são coisas para esse tempo, né? São coisas que a gente fala não são redentivas, elas são resolutivas. É trazer uma resolução, uma resposta para esse tempo. O evangelho não. O evangelho ele é redentivo. O evangelho ele é uma prática. As verdades bíblicas elas são atemporais. Se nós formos ver, nós temos desde a obra, a consumação da obra de Jesus, que são quase 2000 anos. Se nós olharmos para a história, estudarmos a história da igreja, por exemplo, a história do mundo, o cristianismo foi muito perseguido. Tentaram por várias vezes queimar a Bíblia, apagar com os escritos, com o ensinamento dela. Até hoje não conseguiram. Porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Não vão prevalecer. Mas ela permanece porque existe uma comunidade, existe uma igreja, e aqui eu volto lá no início do que nós falamos. Parece que ficou um pouco desconexo essa questão, mas o que tem a ver comunidade com igreja? A verdadeira igreja do Senhor Jesus é uma igreja que é pungente. É um organismo vivo que trabalha não só dentro da sua comunidade, ela trabalha nos 4 cantos de uma cidade. É um projeto que toca vidas. Não é um projeto, é uma verdade. É uma verdade, que muda a história de pessoas, assim como mudou a minha, salva pessoas. E dentro disso tudo, dessa vivência, milagres, prodígios, maravilhas são operados. As coisas acontecem onde o reino é expandido e é onde Cristo é glorificado. O motivo de todos esses projetos, de livros, Projeto Adam, a escola, a doutrina e devoção, elas existem com um único propósito, é glorificar Cristo, fazer o nome dele conhecido e para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas e conhecer o seu Salvador. Não só o seu Senhor, mas o seu Salvador. Meu Deus. Isso é importante a gente entender. Já falamos então sobre o livro, sobre o Adam. Agora realmente se ia falar sobre Jesus, algum tema livre, pode continuar, tá? Os assuntos que eu queria abordar contigo, da tua vida. Amém. Eu sei que tu... às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, se tu quiser explanar aqui, questão dos estudos, principalmente. Coisa, né? Legal. Eu queria falar um pouquinho mais sobre Jesus, que eu acho que ele é a pessoa mais importante aqui hoje, né? E para nós falarmos. Mas eu queria dizer para quem está nos ouvindo, sobre a questão que eu falei aqui sobre o evangelho, o verdadeiro evangelho. E que Jesus não é uma religião, mas Jesus é uma pessoa e que quer se relacionar, e Jesus quer se relacionar. O evangelho ele é uma prática de vida porque eu tenho hoje a oportunidade de viver com Jesus e caminhar com Jesus no ordinário, na minha vida comum. As pessoas muitas vezes elas criam na sua ideia, na sua mente, um pensamento de que Jesus só está lá na igreja. Jesus só está lá na comunidade da fé. E Jesus não está lá só na comunidade da fé. Jesus ele está em todos os lugares. A pessoa ela pode ter comunhão com Jesus na sua casa. Ela pode ter comunhão com Jesus na faculdade dela, estudando. Ela pode ter comunhão com Jesus no seu trabalho. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não é alguém que ele veste uma capa. Hoje ele tem a capa do cristão. Quando ele chega em casa, sai da igreja, ele tira a capa e veste sua roupa normal. Ser cristão é ser pequeno Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Lá em Atos, quando nós lemos que os cristãos foram chamados pela primeira vez a usar essa nomenclatura cristãos, eles só foram chamados disso porque as pessoas que chegaram ali, esses cristãos, o povo daquela região, daquela localidade, eles viram nele atitudes daqueles que seguiam a Cristo. Por isso que foram chamados de cristãos. Essas pessoas, elas tiveram ali uma experiência de não só alguém que falava sobre Jesus, mas a atitude de alguém que caminhava com Jesus, de que cria em Jesus. Então, eu acho importante a gente pontuar isso. Eu acho importante a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo que o que o Senhor mais quer é que as pessoas elas tenham esse relacionamento,
com ele diariamente. Elas podem ter esse relacionamento diário com ele, né? Isso vai acontecer através do quê? Isso vai acontecer através da palavra de Deus, através da Bíblia, né? E aqui entra a questão do estudo a qual nós estávamos falando ali, né? Muitas pessoas perguntam assim, pastor, como que você faz para estudar? O que eu posso fazer para aprender mais? Muitas pessoas têm dúvida, pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Era assim comigo também no início, foi assim comigo. E tem muita coisa que é assim ainda, hoje em dia, difícil de entender. Por quê? Primeira coisa, nós precisamos entender que a Bíblia, existem muitas passagens, existem muitas direções, muitos caminhos que Deus apontou, mas que não foram fechados. Não que Deus nos deixou perdidos, mas existe muita coisa que a Bíblia não fecha. Que a Bíblia ela não bate o martelo para muita coisa. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas se pegam principalmente nessa questão, né? Nessa questão desses temas que às vezes parecem ser obscuros, né? E que na verdade não são, né? Deus colocou ali para um propósito. E essa é a importância de nós estudarmos as Escrituras, porque o próprio Jesus disse que é ela que revela ele, é ela que dá testemunho dele. Então, as pessoas têm dificuldade com essa questão do estudo, muitas vezes por não ter uma rotina. Quem sabe, às vezes, a linguagem que ela está lendo da palavra de Deus, da Bíblia, né, um pouco arcaica. Né? Hoje nós temos traduções maravilhosas para as pessoas poderem entender a Bíblia. Né? Uma linguagem mais contemporânea. Né? Nós temos várias Bíblias que a gente poderia aqui apontar, aqui, passar para as pessoas, como a Bíblia NVI, a Bíblia NVT. São traduções ótimas. Temos a nova tradução na linguagem de hoje também, que é uma boa tradução. Tem algumas nuances dentro da interpretação bíblica, mas é algo que a pessoa não vai perceber, mas tem ali o seu papel fundamental também nessa questão do estudo bíblico. Então, existem vários aí, técnicas, existem várias formas de estar estudando a Bíblia. E é importante que todo cristão, né, ele tenha esse contato. Né? A gente não quer dizer que todo cristão vai ser um teólogo, né, que vai passar uma vida toda de forma acadêmica, estudando. Por exemplo, eu agora estou fazendo uma extensão novamente, né, de mais um curso, voltado agora ao aconselhamento pastoral. Né, é algo que eu entendi. Tinha feito um curso no ano passado, de 6 meses. O curso foi muito bom, só que ainda não tinha ainda acertado na mosca, né, daquilo que eu queria ainda aprender um pouco mais, mergulhar um pouco mais. Eu encontrei um curso para uma faculdade Batista do Paraná, ao qual estou fazendo essa extensão dentro do aconselhamento pastoral, que tem me aberto a cabeça para um monte de coisa assim. Pastor, mas tu já não aconselha as pessoas? Tu não tem já o conselho da Bíblia? Tu já não conhece a palavra, não consegue aconselhar as pessoas através da Bíblia? Com certeza, mas nós recebemos novas ferramentas. O mundo do estudo é um mundo muito vasto. Nós estudamos a Bíblia hoje, nós terminamos de ler ela hoje. Amanhã, se nós voltarmos e começarmos a ler Gênesis novamente, Gênesis 1:1, o Espírito Santo ele vai ministrar algo em você, você vai aprender coisas novas. E dentro da área acadêmica, dentro da área do estudo, né, assim, teológico, você sempre vai estar aprendendo coisas novas. Né? Então, essa é a importância de estudar. E aí, quem vos fala aqui é alguém que odiava estudo, mas que encontrou na palavra de Deus, né, aí uma fonte, né, um desejo de estudar. Né? E eu aconselho todo mundo, né, a ler a palavra de Deus. É importantíssimo. Todo cristão ele necessita, na verdade. Né? É uma obrigação. Né? Se o Criador ele criou algo, ele deixou o manual. Até como o manual é a Bíblia, né? Quando você fala da Bíblia, teve um momento que você falou, né, que a palavra ela é viva, né? Eu acho a palavra que ela é viva e eficaz. Dependendo do momento que você vai ler ela vai te falar de uma forma diferente com o que tu tá precisando no momento. Eu creio nisso também, né? Então, por isso é importante a gente ter o contato com essa leitura, né? Sabe uma coisa que é interessante a gente falar aqui? Nós estamos vivendo num tempo, eu falei isso agora anteriormente, em que as pessoas elas estão à procura de coisas que são resolutivas para suas vidas. Nós estamos vivendo num tempo hoje de uma geração muito ansiosa, uma geração depressiva, uma geração que quer respostas rápidas.
né? E quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós vamos para Deus, muitas vezes nós não temos uma resposta imediata. Muitas vezes, questões da nossa vida, situações, desertos que nós vivemos, que nós passamos, muitas das vezes não vão ser respondidas na hora. Mas nós estamos vivendo uma sociedade hoje que é para ontem. As coisas têm que acontecer. O meu pastor diz, né? É a geração micro-ondas, né? Tudo é rápido, tudo é em segundos. Então é importante a gente pensar sobre isso. E isso a igreja ela tem vivido muito, né? Dentro da parte que eu trouxe aqui do aconselhamento pastoral. Eu voltei a estudar agora novamente, fazendo essa extensão do curso, para mim poder ter mais ferramenta e buscar um curso mais atualizado, a qual eu posso servir a minha igreja, servir os meus irmãos com aquilo que é real, com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós nunca vivemos num tempo com problemas, com pessoas com tanto problema psicológico, tanto problemas emocionais, né? É como se a sociedade tivesse surtado, tivesse convulsionado. São suicídios semanais, são pessoas que semanalmente abandonam seu casamento, sabe? Trabalho, carreira. É como se nós vivemos numa era, talvez a era com maior número de informações, onde as pessoas estão cada vez mais perdidas. Isso é interessante que Paulo fala sobre isso, né? Paulo, em 1 Coríntios, vai falar que, para a igreja da época, ele vai falar assim, vocês têm muitos tutores, né, mas poucos pais. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas elas querem a informação, mas elas não querem a informação para que elas possam viver os processos. Elas querem a informação de alguém que vai resolver os problemas para ela. Aquele problema que ela tem ali, aquela situação. As pessoas querem algo pronto, elas querem a cereja do bolo. Antigamente, as pessoas pegavam uma receita de um bolo, compravam os ingredientes, preparavam um bolo e ficavam esperando, às vezes, né? Ia amassar o pão lá, ficava esperando até o pão levedar lá, né? E aí, depois, né, comer aquele pão. Hoje não. Hoje você vai ali e você compra. Hoje você quer você tem alguma dúvida, você vai na internet, você digita ali e já vem uma resposta para você. Mas a questão é, quem nós temos ouvido? E nós, falando agora como cristãos, quem nós temos ouvido? Quem verdadeiramente tem sido uma voz na nossa vida? Será que é a Bíblia que tem sido a voz na nossa vida? Será que é os ensinos de Jesus? Será que é o meu líder, o meu pastor que tem sido uma voz na minha vida? Porque hoje nós lidamos com não só uma sociedade, mas uma igreja que tem muita informação. Nós estamos aqui agora ouvindo gravando esse podcast aqui. A pessoa ela vai terminar de ver esse podcast aqui, na lista, na barra lateral dela, já tem mais uns 5, 6, 10, 15, 20 podcasts para ela assistir. Com vários assuntos diferenciados, diferentes, a qual ela pode digitar ali o assunto que ela quer ouvir e ela vai encontrar ali. O que ela precisa, que ela quer ouvir no momento. Mas a questão é, quem nós temos ouvido e o que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido. Esse é o X da questão. As pessoas elas procuram hoje um acompanhamento psicológico, procuram um acompanhamento pastoral, elas não vão muitas vezes lá para aprender que elas precisam fazer uma introspecção da sua vida e começar a mudar a partir de dentro, para depois vir para fora. Elas querem chegar lá, elas querem a receita do bolo, elas querem a cereja do bolo, elas querem saber o que elas podem fazer hoje para resolver os problemas dela hoje, aquilo que é externo. Mas muitas vezes o problema está dentro, não fora. A maioria dos nossos problemas ele se resume não àquilo que está fora, mas sim àquilo que está dentro. Então isso hoje, se nós pegarmos irmos para um viés, por um exemplo, da psicologia, você conversar com profissionais da área, essas pessoas eles vão falar sobre como está essa questão. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as coisas elas estão invertidas, os valores se inverteram. Hoje a vítima se tornou agressor, hoje o agressor se tornou a vítima. Verdade. As leis estão mudando, né? Tudo está num processo muito rápido, contínuo de mudança, mas algo descontrolado que é como se nós não conseguíssemos mais apalpar, mas
conter isso, mas acompanhar isso. E diante disso tudo é que vem essa confusão. E diante disso tudo é que nós temos visto as pessoas sofrendo, as pessoas passando por dificuldade, né? Sofrendo de forma tremenda, ferrenha, né? Pessoas tirando a sua vida, por um exemplo. Pessoas abandonando o casamento. Hoje as pessoas elas têm dificuldade em lidar com os problemas da sua vida. Problemas que são comuns, que existem há milhares de anos, né? E por que da importância da palavra de Deus? Por que o foco é Jesus? Por que Jesus é o centro? Porque Jesus traz equilíbrio para tudo isso. Jesus Cristo é aquele que vai trazer o entendimento a nós de quem nós somos, de quem eu sou como homem, o que eu devo ser primeiramente para depois fazer. Nós vivemos num tempo que as pessoas elas querem ser, elas querem fazer, elas não querem ser. Ser no sentido de olhar para dentro de si, ser no sentido de fazer uma introspecção, né, da sua vida. E peraí, eu preciso organizar isso aqui. Essa casa está bagunçada. Uhum. Mas hoje nós vivemos num tempo em que eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade e eu preciso, por um exemplo, arrumar um culpado para aquilo. Tu pega um relacionamento hoje, por um exemplo, né, num casal, né? Quando você vai trabalhar, você vai conversar com um casal e você pede para ouvir as duas pessoas, elas começam a falar, logo você vai ver uma apontando o defeito da outra. Por quê? Porque nós sempre estamos atrás de procurar um culpado para as nossas dificuldades, as dificuldades que nós estamos vivendo. Sim, muitas vezes pode ser o cônjuge, pode ser o líder, pode ser o filho que está causando aquela situação. Mas se nós olharmos primeiramente para dentro de nós vamos ver que tem muita coisa aqui dentro que precisa ser mudada. E Jesus Cristo, ele fez isso. Jesus, ele trouxe as verdades do reino que o Pai tinha procurado ensinar as pessoas, tanto em tudo, em todas as áreas, questões morais, tudo, né, que Deus determinou dentro dos seus mandamentos, seus preceitos, seus caminhos lá desde o Antigo Testamento, só que eles não conseguiram viver aquilo ali. Na verdade, eles criaram um cenário ainda pior. Jesus, quando debate com os fariseus, fala para os fariseus, olha, falando com os religiosos da época, né? Ele fala assim, olha, vocês fazem prosélitos mais filhos do inferno do que vocês mesmos. O que Jesus estava dizendo ali? Vocês lançam um jugo, um fardo sobre as pessoas que nem vocês mesmos dão conta de carregar. E a gente vê isso se repetindo não só na questão religião, nós vemos isso acontecendo na questão de relacionamento, por um exemplo. Pega um homem e uma mulher hoje num casamento, né, trazendo as crenças daquilo que está muito bem estabelecido, tanto para o homem quanto para a mulher. Né, o homem ele vai falar, ó, a mulher tem que ser assim, tem que ser assado e ponto. E o homem nós criamos, né, foi criado um estereótipo, né, de homem, de mulher, e se fugir daquilo ali, eu não quero mais o casamento, para mim não dá mais. Né? Tá muito fácil, né? Parece que as pessoas resolvem tudo de uma forma, não deu, acabou, vai cada um pro seu lado e segue para próxima, e segue para próxima, e segue para próxima e a questão responsabilidade, né? A questão não é que está fácil, a questão é que essa é a forma que o mundo encontrou para resolver as suas pendências. Você não resolve o problema, você troca. É isso aí. Você, na verdade, eu costumo falar que as pessoas elas administram o problema. Elas não encerram eles, elas não resolvem, não solucionam. O cristão, ele administra o pecado, ele não encerra ele, ele não luta contra ele não acaba com ele. Ele usa, né, muitas vezes até da graça, até do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus morreu por mim lá na cruz do Calvário, né? Ele pagou meus pecados. Ele sabe que eu sou um pecador. Isso está errado. Isso algum dia ensinou de forma errada. O cristão ele não pode ser um pecador. Ele não é mais um pecador. Quando Paulo vai tratar isso com os Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, ele vai falar sobre a questão do novo nascimento. Do versículo 14 em diante, ele vai falar o quê? Paulo vai falar o quê? A igreja de Corinto. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós a isto.
Um morreu por todos e logo todos morreram. Para aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Paulo falando sobre o novo nascimento, sobre a questão da regeneração na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele vai falar que esse homem, que essa mulher agora, ele não vai viver para aquilo que ele criou, a figura, né, daquilo que ele entende que é a alegria, a felicidade a qualquer custo, né, que nós ouvimos muito hoje, né? Você tem que ser feliz, independente do que aconteça, busca a sua felicidade a qualquer custo. Não. Né? Quando nós levamos isso para Cristo, nós recebemos todas as coisas em Cristo. Todas as alegrias, toda a felicidade está contida em Cristo. Toda a realização da nossa vida está contida em Cristo. E por que nós vemos muitas vezes não, nós vemos a sociedade caminhando, né, para esse abismo? Porque esses padrões na pessoa de Cristo, por um exemplo, eles foram perdidos. O entendimento de quem foi Jesus Cristo, a sua vida e a sua obra, foi criado uma ideia, uma ilusão de algo que não é verdadeiro. Jesus é amor, mas o seu amor, né, o amor de Deus, ele é carregado de justiça. Quando nós pegamos, por exemplo, o texto que é áureo da Bíblia, João 3,16, que muitas pessoas gostam de falar dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, no versículo 17, geralmente nós não lemos o 17 nem o 18. E o texto vai dizer que Jesus veio ao mundo naquele tempo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E é assim até hoje. Uhum. Porém, no versículo 18, ele vai dizer: porém, aquele que não crê, a parte B do versículo, ele vai dizer: aquele que crê não está condenado. Por quê? Creu. Porém, aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não creu no Filho unigênito do Pai. Ou seja, foi dada uma opção ao mundo. Foi revelado algo ao mundo. E essa revelação é Jesus Cristo. A revelação é Ele. A luz veio ao mundo. Se nós lemos João, capítulo 1, né, nós vamos ver sobre a revelação do Verbo, o Verbo encarnado. No princípio, né, lá de Gênesis, ele vai falar sobre o princípio, que Deus criou os céus e a terra. Quando nós lemos João, ele vai falar de quem agora? Ele vai falar do Verbo encarnado. O Verbo que criou todas as coisas. E esse Verbo que trouxe a luz para o mundo. Ele é a luz do mundo. O Verbo que trouxe, né? O Deus que trouxe a salvação ao mundo que estava perdido. E essa salvação, ela se estende a todo mundo, ela se estende até hoje. Não se encerrou as vagas. Né? Não acabou, né, as oportunidades. Não é um clubinho fechado, né? Não é um clube fechado. Pelo contrário. Né? É um povo chamado por Deus que quer continuar chamando pessoas, que quer continuar levando esse amor, né? Esses princípios a outras pessoas, a outras vidas. É interessante que quando Jesus fala aos discípulos, ele diz assim, as traduções no português, né? Elas trouxeram a ideia do ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Né? A palavra ali no original para a palavra ide, esse termo no original, né? O mais assim próximo que nós podemos chegar à ideia da época do que o Senhor disse é por onde andares. Então quer dizer, por onde andares, pregue a palavra a toda criatura. Por onde lugar, né? Por onde andares, onde você colocar a planta do seu pé, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali nós precisamos levar essa verdade. E muitas vezes essa verdade ela não vai ser chegar naquele ambiente com uma Bíblia na mão. Chegar tagarelando, soltando versículos, uma rajada de língua. Muitas vezes a sua atitude vai ser a mensagem. Muitas vezes os seus gestos, a forma como você lida com as situações, muitas delas, como você reage às situações, é que as pessoas vão ver Cristo em você. Posicionamentos que a gente toma na vida também, né?
Total. escolhas. Por isso que eu digo que Jesus, né, o evangelho, né, é uma prática. Porque muitas vezes nós não precisamos falar nada às pessoas. A nossa vida vai demonstrar Cristo. Né? Existem sim, eu creio que sim. Eu já tive várias experiências sobrenaturais, por exemplo, com Deus. Algumas. Eu sei que pessoas têm mais. Nós ouvimos, né, testemunhos de irmãos por aí, coisas sobrenaturais que as pessoas viveram. Mas eu acredito que a verdadeira espiritualidade ela não é relacionada àquilo que eu vejo que é extraordinário. A verdadeira espiritualidade, para mim, ela está mais relacionada a quem a pessoa é, a como ela reage às situações da sua vida diariamente. A verdadeira espiritualidade, ela não é medida pelo dom que você carrega. Né? Deus depositou um dom de cura no Bernard. Deus depositou um dom de interpretação de línguas pro Maicon. A sua espiritualidade não é movida por isso. Pastor, não é. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, Jesus não tinha dito lá em Mateus 7 que vai chegar um dia, né, que muitos chegarão até a presença dele e vão dizer para ele: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, prodígios e maravilhas eu operei. E Jesus disse que vai olhar para essas pessoas e vai dizer para elas abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Jesus fala nos versículos anteriores, ele diz: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É interessante que Jesus ali, quando ele prega, né, ele prega, né, nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7, que ele vai pregar sobre o Sermão do Monte, e depois ele vai trazer esses ensinos, ele vai falar para as pessoas ali, para aquela multidão que estava ali, e é aquilo que ele fala para nós hoje. Olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo a um homem insensato. Insensato. Que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha? Não, sobre a areia. Desce as chuvas, corre os rios, sopram os ventos e batem contra essa casa, e grande é a sua ruína. Por quê? Porque não tem uma base firme, né? Porque a base dela foi construída sobre a areia. Pastor, o que isso tem a ver então com aquilo que nós estamos aqui construindo? Essa areia é tudo aquilo que é resolutivo. É tudo aquilo que é temporal, é tudo aquilo que é para esse tempo, que é para essa terra. Tudo isso vai passar. Céus e terra passarão, a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus nunca vai passar. O reino dele nunca vai acabar. Essa é a questão. É eterno. O que Jesus veio fazer foi isso. É trazer a interpretação daquilo que o Pai ensinou ao povo. E é interessante que às vezes na sala de aula para os nossos alunos de teologia eu falo, né, às vezes em uma matéria ou outra que eu falo, né, que a missão primária de Jesus ter vindo à Terra não foi salvar o homem. Isso causa escândalo para algumas pessoas, né? Mas eu explico, né? A missão primária de Jesus ter vindo à Terra não foi salvar os seres humanos, foi ser obediente ao Pai. Foi ensinar o ser humano a ser obediente a Deus. Foi ensinar o homem a praticar as verdades daquilo que o Pai tinha ensinado já desde os tempos antigos. Jesus, como homem, ele praticou toda a lei, ele foi fiel, ele não exterminou, ele não acabou com a lei, ele foi fiel. Em Jesus Cristo não foi encontrado pecado. Senão ele não poderia ser Deus, né? Então Jesus era 100% homem, Jesus era 100% Deus. Mas na sua humanidade, ele provou a nós que nós sim poderíamos vencer o mundo. Aqui tem um versículo, né? Oi? Tem um versículo que ele fala que ele venceu o mundo, né? Exatamente. Diante de todo esse ensinamento que nós temos, se tu fosse passar pro pessoal que está nos assistindo uma mensagem assim, daquilo que tu vive hoje, daquele teu conhecimento de Jesus, assim, ó, isso, façam isso, ou sigam isso, o que tu deixaria hoje que realmente assim, te norteia no Evangelho? Norteia, muito legal isso, essa pergunta. Eu acho que existe uma beleza na simplicidade das coisas. É o que eu estava falando aqui anteriormente.
A nossa espiritualidade, ela não é medida pelos dons que nós carregamos, mas pelos frutos que nós apresentamos. Muitas pessoas buscam dons, e os dons, Paulo até adverte a ser buscado, né? Ele impulsiona as pessoas, olha, busquem os dons com zelo. Mas antes de buscar os dons com zelo, não basta apenas nós termos os dons, mas nós não termos frutos, não apresentarmos frutos. A vida cristã, ela é uma vida não que eu preciso ser alguém para provar alguma coisa para a sociedade ou para o meu líder. Não. A questão de uma vida com Cristo, ela é uma vida simples, onde eu vou pegar os seus ensinamentos e eu vou aplicar na minha vida e vou viver isso como uma verdade. A verdadeira espiritualidade, ela se baseia nisso. E algo que norteia a minha vida durante muito tempo é isso. A Bíblia, ela é um universo, né? Um universo vasto de muitas riquezas. São riquezas insondáveis, que nós vamos passar por essa vida e a gente não vai conseguir extrair toda a beleza, toda a riqueza que é contida nela. A gente cava, e quanto mais a gente cava nessa beleza, né, nesse terreno, a gente encontra coisas maravilhosas, mas a gente nunca consegue chegar no fim. Uhum. Pastor, mas eu quero chegar no fim. Você não vai chegar. Nessa vida você não vai chegar. Nós vamos encontrar a plenitude de tudo aquilo que Deus nos falou, daquilo que Cristo nos ensinou, quando nós nos encontrarmos com Ele. Mas o que te norteia, o que faz então, pastor, você seguir, o que você aconselha? Conheça a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Largue os livros de literatura. Largue a internet, as pregações e tudo aquilo que... as vozes que você tem ouvido e volte, né? Se volte os seus olhos, o seu coração, os seus ouvidos para a palavra de Deus, aquilo que ela fala. E nessa simplicidade de ter esse contato com essa Bíblia diariamente, através de um devocional, das práticas espirituais, né? Uhum. Do jejum, da oração, da leitura da palavra de Deus, da adoração a Deus. Nessas práticas espirituais que são diárias, nesse ordinário, nós vamos encontrar a verdadeira espiritualidade. Muitas pessoas querem algo extraordinário. Uhum. Elas vão para a igreja, elas fazem parte de uma comunidade da fé. Muitas pessoas que não estão nem na igreja, elas querem um milagre, elas querem ver um milagre acontecer na sua vida. Mas muitas das vezes o maior milagre que pode acontecer na vida dela não é aquilo que é externo, que ela quer que seja transformado. O maior milagre que vai acontecer na vida dela é aquilo que está dentro dela, aquilo que é interno. É aquilo que Paulo vai falar em Romanos 12, né? A renovação da mente das pessoas é o maior milagre que pode acontecer. A maior libertação na vida de uma pessoa é o entendimento. Entendimento de quem Deus é, entendimento de quem ela é. A restauração da sua identidade, que Satanás tem atacado tanto. Nós vivemos nesse tempo que nós falamos, né, sobre essa questão de inversão de valores, e essa questão de como as coisas estão cada vez mais difíceis. Por exemplo, a igreja hoje, o problema da igreja não é a evangelização. Cerca de 80, dado há pouco tempo foi trazido que cerca de 80, 90% da população brasileira já ouviu falar sobre Jesus. Então nós não temos problema por falar do evangelho. Nós vivemos num país livre, que o evangelho pode ser pregado a qualquer pessoa. O problema da igreja hoje não está, do evangelho hoje não está na sua propagação através da pregação, da comunicação, né, do conhecimento. O problema que nós enfrentamos hoje é o discipulado. Uhum. E por que é o problema do discipulado, pastor? Porque hoje são muitas vozes. Então, um conselho que eu poderia dar às pessoas é: pare um pouco, respire, faça uma introspecção. Quem que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Quantas pessoas você tem ouvido? Pastor, mas a Bíblia não tem um versículo que diz que na multidão de conselhos há sabedoria? Sim, existe esse versículo. Só que ele foi escrito por um propósito específico que não tem a ver com esse contexto. Hoje, se eu quero viver uma espiritualidade, uma verdadeira comunhão com o meu Deus, com o meu Cristo,
eu posso viver ela hoje através das coisas simples da vida, que é o quê? Aquilo que Deus nos deixou, né? Aquilo que eu incentivo as pessoas a viverem. O que me baliza hoje não é os dons, não é as coisas sobrenaturais. Eu encontrei beleza de Cristo nas coisas normais da vida. Por um exemplo, esse tempo de mesa que a gente está tendo aqui agora. Eu sei que o meu dom abençoa vocês, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo. O dom de vocês nos abençoa. E isso é um corpo orgânico que está vivo, que se alimenta, né, que vive, né, por um cabeça, sobre um cabeça, que é Cristo. Amém. Que a Bíblia fala. Amém? Amém. Nosso tempo está acabando. Eu sei que a gente tem muito mais conteúdo. E nós Muita temos coisa que pra falar de Jesus. Dá pra virar aqui Dá falando pra virar. de Jesus, né? Assim como a gente já vira algumas horas, né? O que eu tinha para perguntar era isso. Uhum. E nós teremos que voltar mais vezes, porque acho que, como você mesmo falou, nós nunca vamos acabar um assunto quando se fala de Jesus. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Maicon, Tamo um aí. amigo, para estar aí substituindo o Anderson e estar nos ajudando. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Cris. Foi através dele e do discipulado dele que transformou a minha vida e da minha esposa. Amém. Quando eu conheci Jesus. Então eu tenho uma gratidão enorme pela tua pessoa, por gastar toda quinta-feira, terça ou quinta-feira nós ia lá em casa, A quinta. que você ia lá e me explicava. Eu não vim de uma família convertida, não conhecia nada. Foi através dele, como pastor, que realmente transformou minha vida, apresentando Jesus, que é a razão da nossa esperança. Eu posso dizer o mesmo, né? O Cris é uma pessoa que já está na minha vida há muito tempo como amigo, né? Mas eu vinha do catolicismo, né? E queria também agradecer, que é o que transformou minha vida, minha e da minha esposa também. A gente mudou nossa direção de pensar e de viver em Deus e em Cristo, né? Amém. Isso é Para mim é um um privilégio. prazer, isso para mim. Para mim é um privilégio, primeiramente, servir ao meu Senhor, né? Aquele que me trouxe vida, que me resgatou, né? E hoje poder saber que eu posso ser usado como um instrumento nas mãos dele para poder gerar vida nas outras pessoas, né? Aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados e hoje terem vida. É o maior prêmio que nós podemos ter na nossa vida, né? Isso fala sobre aquilo que a gente acabou de falar aqui, sobre relacionamento. Nós vamos encontrar Cristo nos relacionamentos. Amém. Para a glória dele. Amém. Se Amém. você aqui tem questionamentos, dúvidas, assim como acho que cada um de nós aqui já teve, não fique parado. Busque Faça alguma coisa, né? Busque um pastor, busque Ajuda, alguém né? para te discipular, busque ajuda. Mas não perca tempo. Não perca tempo. Se eu tenho um conselho assim para falar para quem está nos assistindo, busque conhecer Jesus, independente de religião, de igreja. Busque conhecer Jesus e introduza essa convivência, essa intimidade na tua vida. Exatamente. Eu acho que o propósito até não é nem levantar bandeiras, né, Bernie? Não. De igrejas, bandeiras de nada. Não O é o propósito, o foco é falar sobre Jesus mesmo, né? Quem é ele e o que ele faz nas A nossas obra vidas, consumadora na sua vida é o que nos traz vida. né? Não vai ser uma Exatamente isso. placa, não vai ser uma igreja. É. Vai ser um agente. A igreja ela é um agente, né, na sociedade hoje de transformação. Mas uma transformação que só vai acontecer em Cristo Jesus. Exatamente. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Mas somente o Espírito Santo, como a própria Bíblia diz, né? Ele é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, a igreja na sociedade ela é um agente, ela não é o fim. O fim é Jesus. O início e o fim de todas as coisas é Cristo Jesus. Amém, né? Glória Glorificá-lo dele. por isso, né? Quer falar mais alguma coisa aí, Michael? Não, tudo certo. Pastor, quer deixar mais Agradecer algum? ele, né? Uma alegria, viu? Só queria agradecer, né, pela oportunidade. Sei que a gente falou de muitos assuntos aqui hoje. Bastante coisa. Entre testemunhos e aquilo, né, e a obra de Jesus Cristo, mas eu quero agradecer pela oportunidade, é um privilégio para mim estar aqui, e eu sei que estando aqui eu estou servindo Ele também, né? Amém. Sei que Amém. muito do que nós falamos aqui
Eu sei que vai fazer sentido para muitas pessoas que vão nos ouvir. E eu sei que através desse trabalho lindo que vocês têm feito aqui, a minha oração é que ele possa permanecer e continuar abençoando e tocando vidas assim como ele já tem tocado, para a glória de Cristo, né? Para que o nome dele seja conhecido e para que vidas possam ser salvas, né? No reino de Deus. Amém. Amém. Amém? Então, queria agradecer também aos nossos apoiadores, tá? E também, se você não nos segue, Spotify, YouTube, Instagram, siga, compartilhe, comenta. Se você quer tocar missões, nós temos o QR Code na tela, onde você pode fazer oferta. E essas ofertas vão chegar em crianças na África, através da nossa família em missão. Queria agradecer também um apoiador aqui, Gasoline, Pastor Alexandre. Obrigado, tá? E era isso. Fechou? Fechou? Valeu, Valeu, abençoe, pessoal. gente. Deus abençoe Valeu, vocês. Deus abençoe E todo até a mundo. próxima. Até Valeu. mais.